fazendo bem e curando a todos. O Ministério de Cura confirma o ensino e a pregação da palavra da fé. O apóstolo Bud Wright trouxe ao Brasil essa revelação e um desejo especial no coração. Um centro de cura em cada igreja Verbo da Vida. Essa visão tem ecoado pelo Brasil e em outros países, alcançando 15 estados em nosso país, além de Japão e Chile. Tudo começou na sua última fase ministerial em Campina Grande, na Paraíba. Já começou e o batismo no Espírito Santo e vai acontecer com muitos de vocês. Nosso pai espiritual passou os seus últimos dias curando os enfermos. A missão de desfazer as obras do diabo não parou. Comandadas pelo pastor Rafael Marques e Manuele Frota, milhares de homens e mulheres já foram treinados. Ministros de cura preparados para expandir essa visão. Veja também, os milagres estão na sua igreja. Estamos entrando na época de cura. Graça e paz, boa tarde, mas boa tarde mesmo. Nós estamos ao vivo aqui em Taubaté, aqui direto aqui dos estúdios aqui da igreja Verbo da Vida em Taubaté, para um novo, não é mais um não, viu? Um novo podcast de doutrina. Então, é uma honra ter você aqui com a gente, aqui participando desse tempo de qualidade, viu? Um tempo top, tá bom? Onde nós vamos estar aqui descortinando algumas coisas. Bom, eu vou estar aqui junto com essa potência aqui, e daqui a pouco eu vou falar quem é que está com a gente hoje aqui à tarde, falando um pouquinho desse tema tão pertinente. O tema é como ser guiado pelo Espírito, ou como ser dirigido pelo Espírito Santo, e é um tema realmente aí bem pertinente, aí, que as pessoas têm muitas questões, dúvidas sobre esse tema, sobre esse assunto, e vão ser levantadas algumas bolas aqui, e essa pessoa, esse homem de Deus que está aqui com a gente, ele vai estar destrinchando aqui, nos ajudando sobre esse tema tão pertinente, tão importante, tá? Então, você que está com a gente aqui, seja muito bem-vindo. Não deixe de participar do chat, tá? Não deixe de participar com a gente aqui. Mande perguntas. Se tiver alguma dúvida sobre o assunto, né, no decorrer do programa, você já vai deixando, já vai fazendo a sua pergunta. E nós aqui depois vamos estar lendo aqui e conversando com você. Afinal de contas, o podcast doutrinário, ele só fica bom mesmo com a sua participação. É claro, quando você está junto com a gente aqui. Então, por favor, participe, não deixe de participar, porque, como eu disse, esse assunto é muito pertinente. Falar em pertinente, nós estamos nas vésperas aí de mais uma turma, uma nova turma do Rema Brasil aí. Está começando 2025 e a qualquer momento, logo, logo vai estar iniciando, vai estar dando start aí de uma nova turma do Rema Brasil.
Então você fique atento aí, você que não fez o Rema ainda, essa escola do Espírito. E você que já fez o Rema e está com a gente aqui, não deixe de convidar pessoas, né? De trazer pessoas para o Rema para fazer essa escola. Porque você sabe, né? O Rema, ele muda as nossas vidas, ele é um divisor de águas, né? Então muda as nossas vidas. Então não deixe de compartilhar. Amém? Aquilo que é bom, aquilo que nos faz bem, a gente vai compartilhar, vai passar à frente, né? Então traga pessoas aí para fazer o Rema também. E, claro, quero agradecer aqui, muito obrigado ao apóstolo Eliezer Rodrigues, Mama Georgia, essa família top, tão maravilhosa, o nosso pastor, o nosso apóstolo Eliezer Rodrigues e a Mama, que descortinaram, que arrancaram uns tocos, né, dessa obra aqui em Taubaté, começaram essa grande obra aqui em Taubaté, essa obra que está avançando e está crescendo cada vez mais aí. Logo, logo nós vamos ter um campus aí. Ele já existe no Reino do Espírito, viu? Mas vai se manifestar fisicamente logo, logo. E eles começaram essa grande obra aqui e nós somos muito gratos. Obrigado, apóstolo, Mama, muito obrigado, viu? Amamos vocês, muito obrigado por essa oportunidade. Vocês têm nos ajudado, vocês têm nos direcionado, vocês têm nos ensinado e nós somos muito gratos por essa paternidade ministerial, tá bom? Muito obrigado aí por essa oportunidade. Nós estamos aqui juntos, nessa tarde aqui maravilhosa aqui, de podcast aqui nessa quinta-feira. Então, olha, você que está com a gente aí conectado, não deixe de participar, tá? Faça sua pergunta aí. Sei que você tem muitas perguntas sobre o tema. Não deixe de participar e de compartilhar. Compartilha com força. Faz essa palavra correr velozmente. Não deixe de compartilhar esse link aqui, tá bom? E hoje quem está comigo aqui, batendo um papo, conversando sobre esse tema, como eu falei, como ser dirigido, como ser guiado pelo Espírito, pastor Beto Gomes. Obrigado, pastor Beto, por sua presença. Grande pastor Roberto, eu que agradeço essa oportunidade mais uma vez, né? Participar deste podcast maravilhoso. É sempre bom falarmos sobre as coisas de Deus e nesse tempo de podcast nós somos sempre acrescentados, sempre enriquecidos. É o que a palavra de Deus causa na nossa vida, né? A Bíblia nos diz que a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então, nós, para melhorarmos, precisamos conhecer a palavra de Deus, e não somente conhecer, mas também praticar a palavra de Deus. Então, o que vai estar sendo compartilhado essa tarde aqui são pepitas aí, né? São petiscos da palavra de Deus que nos enriquecem e que também nos direciona dentro da vontade de Deus para a nossa vida. Então não deixa de, como o pastor Roberto falou, compartilhar esse link para o máximo de pessoas que você puder, para que elas possam também receber iluminação da vontade de Deus para a vida delas a respeito desse assunto tão importante que nós vamos estar tratando essa tarde, né? Eu não me lembro se você antecipou aí, mas o assunto é como ser guiado, como ser dirigido pelo Espírito de Deus. Um assunto, inclusive, que é tratado no decorrer de 7 dias, né? Nas escolas Rema, cada dia com 2 horários. É um assunto muito vasto e a gente vai estar tocando aqui sobre pontos muito importantes e práticos da vida do cristão. Então quero agradecer mais uma vez, pastor Roberto, a oportunidade e agradecer também ao nosso pastor Eliezer, né, e a Geórgia, pastor e Mama G, por essa oportunidade, né, de que temos de podermos expandir aí o reino de Deus e estabelecer a palavra da fé nessa região do Vale do Paraíba, aqui na cidade de Taubaté e também, né, no mundo inteiro, né, porque hoje a internet... Exatamente, então, tem um alcance nos mundial. Nos aproxima, né? Tem um alcance mundial. Então, tem outros países nos acompanhando sempre, né, pastor Roberto? Tem o Japão, tem Suíça, Espanha, tem Espanha, né? Verdade. Estados Unidos, tem vários lugares aí que estão participando aí com a gente sempre, né? Depois alguns mandam mensagem, falam, não deu para assistir ao vivo, a gente assistiu depois, viu depois, então... no Japão mesmo, o Diogo Fujita lá, assim, verdade. Trabalhando aqui, grande tá meio imprensado aqui o horário para assistir ao vivo, mas depois eu estou assistindo, estou acompanhando. E é sempre bom assistir de novo. Sim. Quando a gente assiste de novo, a gente sempre captura algo novo, né? Algo que passou desapercebido e fica melhor para fixar. Numa segunda vez, numa terceira vez. Aprender. Isso mesmo. Nos ajuda demais. Não deixe, então, de depois assistir e reassistir e repassar também para outras pessoas aí, que você sabe que tem pessoas que precisam desse conteúdo, então não deixe de compartilhar do podcast.
Tá certo? Pastor Beto Gomes, é sempre uma satisfação estar com o senhor aqui. Igualmente, estar aqui com você. Batendo papo aqui, a gente conversando, é sempre bom, viu? E olha, que assunto pertinente, um assunto que as pessoas, eu sempre escuto pessoas com dúvidas sobre como ser guiado, como ser dirigido pelo sim. Espírito Santo, né? As pessoas sempre, poxa vida, será que é assim? Será que eu estou fazendo certo? Será que eu estou fazendo errado? Né? E eu mesmo, no meu tempo, antes, né? Muito antes de chegar aqui nesse ministério, pastor Beto, olha que eu não sou tão velho assim, viu? Mas muito tempo atrás, eu pensava, eu era mais ou menos daqueles que eram guiados assim, sabe? Que abria a Bíblia e colocava o dedo, sabe? Lembra daqueles? Lembro. Você já participou disso? Você abria assim a Bíblia? Eu conheço muita gente, eu conheço muita gente que fez isso. Eu não, mas eu conheço muita gente que fez isso. O senhor Imagina. não participou disso, não? Rapaz, eu fiz bastante isso. Eu fiz bastante isso. Mas, pastor Beto, quando eu fazia isso, eu fiquei, vou dizer uma coisa, tem que confessar, né, os pecados. Quando eu fiz isso aqui, quando eu fazia isso, aí eu sempre abri em Lamentações. Aí eu fiquei meio triste. Eu quis bater uma depressãozinha, pastor Beto. Ao invés de ficar animado, se desanimava. Exatamente. Aí eu falei, não. Sempre abria logo em Lamentações, rapaz. Vou te falar, viu? Aí não tinha condição, aí não tinha jeito. Ao invés daquela resposta, né? Exato, sabe, né? Que fortalece. Exatamente. Que Você renova. é mais que vencedor sobre todas as coisas em Cristo Jesus. Você tudo pode. Né? Não temas que eu sou contigo, eu te ajudo, eu te fortaleço. Né? E tal, não, mas era sempre uma palavra lá. Mas tudo bem. Mas isso aí. Ainda assim é melhor do que quem foi Judas e se enforcou, né? Sim. Vai tu e faz o mesmo. Com toda certeza. Graças a Deus. Não, mas eu fazia, abrindo também aqui, né? Um pouco, sendo bem pessoal, eu também abria a Bíblia aleatoriamente, né? Fechando os olhos. Tinha todo um ritual, não sei se você seguia esse ritual, né? Fechava os olhos, abria a Bíblia e aí saía deslizando o dedo, né, numa das páginas da Bíblia. Quando sentia um arrepio, opa, que essa Deus parte falando comigo. Eu não tinha essa parte, não tinha? Não peguei. Essa parte é um pouco mais, o nível mais alto. Então estava mais avançado que você. Avançado da incredulidade do que você. Mas eu fazia assim, rapaz. E pelas misericórdias de Deus, ele ainda, né, me dirigia dessa forma, de uma forma limitada, mas me dirigia dessa forma, mas Deus estava querendo me levar para um outro nível, né? De caminhar por fé, de andar por fé, viver pela fé como a Bíblia nos ensina, né? E não por vista. Porque não tem como a gente ser guiado pelo Espírito de Deus, pastor Roberto, sem fé. O ser guiado pelo Espírito de Deus é viver uma vida pela fé nas direções que Deus nos traz, né? Não baseado nos sentimentos, como, por exemplo, fazer a Bíblia de loteria, né? Mas sim seguir a voz do Espírito de Deus no nosso coração recriado. O ser guiado pelo Espírito de Deus é um privilégio que nós, como filho de Deus, temos. O mundo prega que toda criatura de Deus, né, no caso os homens, são filhos de Deus. Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que a todos quantos o receberam, aqueles que creem no nome do Senhor, esses, de fato, são os filhos de Deus. Não nascidos de um modo natural, né, mas nascidos no Espírito. Quando nós nascemos de novo, recebemos um novo coração e o Espírito de Deus veio morar dentro de nós, se uniu ao nosso coração, ao nosso espírito recriado, e ele fala conosco por dentro, ele nos guia por dentro, não de um modo espetacular, né? Mas de um modo sobrenatural. E é muito interessante, né, esses aspectos, né? Ou pelo menos na maioria das vezes, né? Exatamente. De modo sobrenatural, exatamente. Não de modo espetacular. Porque as pessoas sempre estão esperando o espetacular ou o espetaculoso, né? Uma coisa muito, né? Para poder... Mas não é assim, né? Essa não é a forma, né, usual, né? Isso. É muito mais simples do que parece. É por dentro, né? São impressões. Por dentro, né? E essas impressões, elas podem ficar mais fortes ou elas podem ficar mais fracas, né? Não que Deus... O problema não está na fonte, né? O problema está no receptor, né? Se o homem estiver mais conectado com a palavra, pastor, orando, né, com mais intimidade, é claro que ele vai ter essa impressão de forma um pouquinho mais forte, né? Assim? Sim. É como diz, você falou essa frase, né? O problema nunca está na fonte. Eu me lembrei, né? O problema nunca está na estação, né? Mas o problema sempre está no rádio. Se não existe uma boa conexão do cristão com Deus,
Isso vem por diversos meios, né? Quando esse cristão ele não está amadurecido espiritualmente, para um cristão amadurecer espiritualmente, ele precisa, no mínimo, ter uma vida diária de meditação da palavra e uma vida de oração. Isso vai fazer com que ele fortaleça as convicções de quem ele é e também fique mais sensível, apercebido a voz do Espírito de Deus. Nem todos os filhos de Deus, mesmo sendo habilitados para ouvir o Espírito de Deus falar, eles se apercebem dessa voz do Espírito de Deus ou dessas impressões por dentro. Por isso que Romanos 8,14 diz: todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus, né? E o termo filhos ali é huios, no grego, que indica um filho amadurecido, né? Então, como é que eu demonstro ser um filho amadurecido? Quando eu sou governado pelos recursos espirituais, pela palavra de Deus, pelo Espírito de Deus, e isso vai exigir de mim certas práticas, né? Como eu falei aqui, a meditação da palavra, confissão da palavra, uma vida de oração, porque quando eu entro em contato com a palavra de Deus, eu estou ali conhecendo a vontade geral de Deus para a minha vida, né? Mas existem peculiaridades da minha vida que a palavra não me revela, né? A palavra, por exemplo, pode me revelar que Deus provê cada uma das minhas necessidades, que Deus quer, por exemplo, que eu tenha uma casa, mas a palavra não vai me dizer que casa é, né? A palavra pode me dar características de uma boa esposa, mas a palavra não vai me informar qual será a minha esposa, né? Então, mas o Espírito de Deus que está dentro de mim pode me revelar estas coisas. Então eu preciso ter essa vida de meditação, essa vida de oração para me aperceber das direções do Espírito de Deus, dessas impressões, né? Se eu não estou conseguindo perceber isto, como o problema não é na fonte, o problema está em mim. Então, eu preciso fazer esse bem, por assim dizer, para mim mesmo. Me submetendo à forma como Deus trabalha com o ser humano, né? Porque no que compete a Deus, Ele está sempre falando. Ele está sempre falando, mas isso não quer dizer que eu estou ouvindo, né? Ou esteja pronto para me aperceber destas coisas. Para as pessoas esperarem ouvir uma coisa mais espetacular para poder ser dirigido, né, ser guiado por Deus, elas esperam uma coisa, algo um pouco mais diferente. Mirabolante, assim. Né? Tal. Será que isso... Deus está falando com ela em todos os cultos, ela vai para o culto, Deus está falando, né? A palavra está sendo ministrada. Sim. E Deus está direcionando ela ali. Mas por ela estar esperando uma coisa mais miraculosa, mais mirabolante. Assim, a coisa... ela acaba perdendo de ser realmente guiada da forma como Deus, usualmente, né? Pelas impressões. Né? Isso é até perigoso, viu, pastor Roberto? Se eu ficar esperando um modo espetacular, supostamente vindo de Deus, para me guiar, o diabo pode se aproveitar, né, dessa aí é que situação. Aí espíritos familiares, essas coisas, né, pastor? Pode entrar espíritos familiares, o diabo pode se utilizar de coisas naturais, né, propostas externas, coisas que não fazem parte da vontade perfeita de Deus para a minha vida. O diabo sabe atirar onde causa mais estrago, né? Falando sobre isso, como é que a gente sabe, pastor, se é uma armadilha ou se realmente é Deus nos direcionando? Numa proposta, vamos lá. A pessoa recebe uma proposta que parece ser maravilhosa. Vou dar um exemplo aqui. Uma proposta de emprego, que parece ser uma coisa assim de outro planeta. Sim. Meu Deus do céu, Jesus, o camarada estava indo bem, né? Indo para os cultos, meditando na palavra, né? Se enchendo de Deus. Aí, de repente, ele recebe uma proposta mirabolante, assim, coisa muito boa, né? De outro planeta. Como é que ele... Para ele entender às vezes fica difícil para ele falar. Poxa, o diabo sempre vai tentar me afastar de práticas que podem comprometer a minha comunhão com Deus, né? Então, por exemplo, se eu moro aqui em Taubaté e eu tenho à minha disposição uma boa igreja para me congregar, que ensina a palavra genuína, a palavra da fé, a palavra como ela é, né? Que me alimenta, eu estou envolvido na igreja, eu faço parte de departamentos, eu estou crescendo espiritualmente, né? Aí de repente surge uma proposta de emprego para eu ir para uma outra cidade que eu sei que lá, por exemplo, não existem
ministérios que pregam a palavra que eu estou recebendo ali. Mesmo que a oferta seja aparentemente, né, muito boa, até eu ganhe 2 vezes mais do que eu estou ganhando, mas se espiritualmente eu vou ser comprometido de alguma forma, então muito provavelmente Deus não está envolvido nisso. Eu não posso concluir ser a vontade perfeita de Deus para a minha vida baseado em aumentos de salário, baseado em propostas externas. Se isso vai comprometer a minha comunhão com Deus, então obviamente Deus não está envolvido naquilo, né? Então o diabo sabe como tentar particularmente cada pessoa, né? Então o diabo como eu estava falando, ele é aproveitador, ele é oportunista. Então ele pode tentar uma pessoa a ir para um lugar onde ela vai receber mais, mas no decorrer do tempo ela vai esfriando espiritualmente. Ela pode estar ganhando um melhor salário, mas acaba sendo como aquele dinheiro que entra em saco furado. Exatamente. Né? Então eu posso ganhar muito, mas perder mais do que eu ganho, né? Por exemplo, os meus filhos, eles podem estar bem na igreja que eu frequento, naquela boa igreja, sim, que eu estou fazendo parte, naquela determinada cidade, como por exemplo, aqui em Taubaté, os meus filhos podem estar bem. Daqui a pouco eu vou para uma outra cidade por conta de uma oferta melhor de emprego, e lá eu sou obrigado a me congregar em uma igreja que não ensina a palavra da fé, né? E ali eu posso ter problemas, inclusive com os meus filhos. O diabo pode atirar nessa área da minha vida, causando problemas graves e às vezes até irreparáveis. Aí quer dizer, valeu a pena eu me mover por conta de um salário para uma outra cidade, né? Pensando assim, não, mas lá tem muitas igrejas, o evangelho é um só, por exemplo. Será que valeu a pena, né? Eu me deslocar de onde eu estou para uma outra cidade mais distante para não receber o mesmo alimento que eu estava recebendo, comprometer a saúde espiritual dos meus filhos. Isso pode desencadear aí uma série de problemas. Mas no final das contas, né, para não sermos iludidos, tentados, ou ficarmos confusos, né, diante dessas propostas do diabo, ou de repente entendermos qual é ou qual não é a vontade de Deus, eu preciso sondar o meu coração, eu preciso olhar para dentro, né? Então seria preferível, diante de propostas externas assim, eu investir um tempo, né, de oração, me apercebendo da vontade de Deus, até que, como você falou, eu me aperceba, eu tenho aquela impressão, né? Não é me mover pelo natural, não é? Não é calcular o que está vindo com a mente, porque a mente às vezes se eu me encostar nela, ela pode me trair, né? Como a Bíblia diz em Provérbios 3:5, confia no Senhor Deus de todo o teu coração, não te estribes no teu próprio entendimento. Então, às vezes, a direção de Deus, ela vai fugir um pouco, né? Da matemática mental. Vai fugir, pode contrariar, mas eu devo me submeter. Isso é uma grande armadilha. Aquilo que Deus me traz. De fato, uma grande armadilha. É uma grande armadilha. O diabo, ele trabalha a médio e longo prazo também. Sim. Não podemos ignorar essas sutilezas, né? Então a gente tem que ser muito radical nesse sentido. Vai comprometer a minha fé? Eu vou receber o mesmo alimento, né? Se isso for comprometer, então é melhor ficar onde eu estou, e diante do mesmo salário que eu recebo, tendo a bênção de Deus, vai multiplicar, do que ir para um lugar que me oferece um salário maior e eu até sair perdendo. Isso pode acontecer. Algo bom no natural, mas que vai me trazer um prejuízo espiritual e um dano lá na frente. Há caminhos que parecem bons, né? A Bíblia nos diz que há caminhos que parecem bons, mas o fim deles é a ruína. É caminho de morte. O fim deles é morte, é prejuízo, né? Então, eu preciso sondar o meu coração, não a minha mente, não também
o meu corpo, né? Porque vão ter propostas aí que vão ser arrepiantes, né? Arrepiantes. Se a gente for parar para analisar no natural, meu Deus, imperdíveis. Mas aí por dentro a gente percebe um freio, não é para irmos, não é? É bom a gente padronizar algo aqui, de não nos movermos sem haver absoluta convicção. Enquanto não houver convicção, permanecermos onde estamos. Né? Por quê? Porque é a convicção, pastor Roberto, que vai nos sustentar lá na frente. É essa a convicção. Se nós não estamos convictos, se estamos na dúvida, primeiro já fugiu da fé, né? Porque fé não é dúvida. Exatamente, é certeza, né? Fé é a certeza. O que vai nos sustentar lá na frente é a convicção. Então, tudo pode estar indo de mal a pior. Tudo pode estar desmoronando. Eu posso aparentemente estar perdendo alguma coisa, mas ali é a vontade de Deus. E por ser a vontade de Deus, a graça está me assistindo. Né? Portas podem estar sendo abertas, né? Milagres podem estar acontecendo, como aconteceu no improvável, por exemplo, o povo de Israel no deserto. Né? Milagres aconteceram. Se a gente for analisar a Bíblia, está cheio de improváveis. E Deus estava guiando o povo de Israel. Né? Havia aquela nuvem, a coluna de fogo, né? À noite, a nuvem pela manhã, guiando o povo de Israel, e Deus provia todas as necessidades deles. Então, normalmente as direções de Deus vão contrariar a mente. E a gente, de uma certa forma, vai querer resistir no natural. Mas é possível ser inundado por uma paz por dentro, né? Que a Bíblia descreve essa paz como a que excede, né? Todo o entendimento. Não é a paz que o mundo dá. Né? A paz que o mundo dá baseia-se numa estabilidade financeira, e nada contra isso, né? Numa prosperidade financeira. Essa é a paz do mundo. A paz de Deus é diferente. Se a gente prioriza o modo de Deus realizar as coisas, tudo nos irá bem, como está escrito em Mateus 6, né? Mas Mateus 6:33. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas. Veja que a gente detecta nesse texto uma ordem de prioridade. Em primeiro lugar, a gente tem que procurar o reino de Deus, a maneira de Deus agir. Infelizmente, tem gente procurando primeiro o que comer, o que vestir e o que beber. É o que Jesus trata em Mateus no capítulo 6. Né? E a gente tem responsabilidade, claro, também de trabalhar, de ter um emprego, um meio de sustento. Mas a primeira coisa que a gente tem que fazer é buscar ao Senhor, para não sermos enganados. Porque quando a Bíblia diz, e as demais coisas serão acrescentadas, é que se eu busco os meios de Deus, eu posso ficar tranquilo. Não preciso ficar ansioso ou preocupado com o meu futuro. O Senhor já esteve lá. O Senhor é onisciente. Ele quer nos revelar pelo seu Espírito o que virá e nos guiar no caminho em que devemos andar. Não é no caminho que queremos andar, né? Às vezes o que Deus vai nos dirigir a fazer não é o que queremos, naturalmente falando. Às vezes pode parecer até loucura, né? Pode parecer loucura. E a maioria das direções de Deus vão parecer loucura. Mas se nós obedecermos a Deus, estaremos no lucro. Você está num lugar que está tendo um avivamento e você ser guiado ou dirigido para um lugar que não está acontecendo absolutamente nada. A gente vê Filipe, né? No capítulo 8 de Atos, né? Ele estava em Samaria, estava acontecendo um avivamento. Né? Se você ler o texto ali, você vai ver que o negócio ali estava fervendo, viu? Aquele era um lugar para se estar, né? Principalmente a pessoa ali com o chamado e tal. Mas, de repente, Deus o direciona para ir para um lugar que é um deserto, né? Ele é dirigido para um deserto. Então, na cabeça da pessoa, aquilo ali, na cabeça dele, né, ele foi rápido para tomar sua decisão, e foi a decisão mais correta, mais assertiva, claro.
Mas assim, poxa vida, eu vou para um deserto, eu estou no avivamento, né? O que eu vou fazer, né? Aham. No deserto, eu estou no lugar do avivamento. Peraí, pelo amor de Deus. Não, A cabeça entra num tipo de curto-circuito, né? não? Aquele curto-circuito. Como aqueles computadores antigos, né? Quando você dava o comando rápido, Dá né? uma bugada, não né? conseguia Como diz a história, processar. Dá uma bugada. O download fica ali sem querer completar, né? Fica só rodando, né? Até um tempinho, né? Mas se a gente investe tempo, rapaz, em práticas espirituais, se a gente investe tempo em oração, vai se levantar dentro de nós a vontade de Deus, né? Nos fazendo avançar para certos caminhos ou nos segurando, né? Não nos deixando ir para certas avenidas aí que pensávamos que fizesse parte da vontade de Deus para nós. Pode parecer bonitas, não pedagiadas, né? Mas um Asfaltadas, tapete, né? asfaltadas, Sim. né? Na verdade, a gente acaba pagando pedágio se nos movermos realmente pelo natural, né? Parece lindo, né? A gente entra nela pensando que a gente vai chegar lá naquele destino sem prejuízo, mas na verdade a gente percebe que o pedágio é caro. Ô, pastor Beto, falando um pouco assim, sobre a questão se colocar um paralelo, né, do Antigo com o Novo Testamento. Sim. No Antigo Testamento, né, ou da igreja primitiva, ou vamos lá, vamos para o Velho Testamento, né? A forma como as pessoas elas eram direcionadas, ou eram guiadas, né? De forma espetacular, tal. Deus, ele não podia habitar dentro das pessoas, né? Sim. Mas assim mesmo elas recebiam a direção, de alguma forma elas eram direcionadas, né? Mas hoje nós temos Jesus habitando dentro de nós, né? Hoje nós temos o Espírito Santo habitando em nós, né? Verdade. Então isso nos dá uma grande vantagem, né? Meu Deus. Uma grande vantagem. Não, por isso que eu falei que é um privilégio para o Filho de Deus ser guiado, né? Pelo Espírito de Deus. Porque o Espírito de Deus habita dentro de nós, quando no povo do Velho Testamento ele não habitava. O Espírito de Deus não habitava no homem no Velho Testamento. Isso me faz lembrar, eu até coloquei aqui enquanto você falava, Hebreus capítulo 1. Sim. A partir do verso 1, a Bíblia nos diz: havendo Deus outrora falado, muitas vezes, e de muitas maneiras. Que tempo aqui o autor aos Hebreus estava falando? Do Velho Testamento. Havendo Deus falado anteriormente, né, no tempo do Velho Testamento, e veja que muitas vezes e de muitas maneiras, o problema não estava em Deus deixar de falar, ele estava continuamente falando e de diversos meios aos pais, por intermédio dos profetas, que eram os canais de Deus no Velho Testamento, para anunciar a vontade de Deus, de forma que quando as pessoas, na época, queriam conhecer a vontade de Deus para as suas vidas, elas procuravam o profeta. Só que esse é um método antiquado de Deus, né? O método antigo de Deus no Velho Testamento. Na continuidade, o autor aos Hebreus diz: nestes últimos dias nos falou pelo Filho, né? Então a gente tem que ter Jesus como referência de uma vida guiada pelo Espírito de Deus, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. E lembrando também que o Filho, Jesus, é a palavra, e nenhuma direção vai fugir do que está escrito, né? Aí a Bíblia descreve Jesus como o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Então veja, o problema não estava em Deus falar. Deus estava sempre falando, o problema estava na condição do homem ouvir, né? No Velho Testamento. Então, os métodos que Deus guiava no Velho Testamento não são os mesmos de Deus guiar no Novo Testamento, porque o povo no Velho Testamento não estava em Cristo. Nós estamos nele pelo Espírito Santo, né? Então a gente não pode nos mover como o homem no Velho Testamento se movia, né? Se fazia necessário a sarça arder, haver a prova do véu de lã, né? Para que o homem entendesse que era Deus falando. Claro, ele estava mais apercebido do natural do que do espiritual, mas no nosso tempo não. No nosso tempo nós podemos, né, ser guiados pelo Espírito de uma forma interna, por dentro, no coração, onde o Espírito de Deus está. Vale salientar, o coração do homem no Velho Testamento era enganoso, né? A gente não pode pegar aquele texto ali de Jeremias 17, né? Que o coração do homem é enganoso e desesperadamente corrupto. Olha aí, o coração do homem é enganoso, então não siga o seu coração, né? Baseado nesse texto. Muito bom falar sobre Na isso. época, sim, o coração do homem era enganoso. O problema do homem era no coração. No nosso tempo, como diz Ezequiel, né?
uma palavra profética que se cumpriria no nosso tempo, nessa aliança em Cristo, Deus nos daria um coração novo, um espírito novo, e faria habitar em nós o seu próprio espírito. Falando sobre isso, pastor Beto, a última conversa que Jesus teve com seus discípulos, né? Que essa última conversa é uma conversa um pouco mais especial, robusta, é uma conversa mais interessante, né? Sim. Quando a gente quer se despedir de alguém, né? É uma última conversa, a gente sempre vai procurar trazer alguma coisa que seja pertinente, que seja especial. Conselhos, né? Orientações. Principalmente quando você está mais maduro, tal, você sempre, né, digamos, uma pessoa que está sabendo que vai partir, né, e ela quer dar uma última palavra, uma última recomendação, seja o que for, ela não vai escolher qualquer palavra, não é assim? Com certeza. Ela vai escolher bem o que vai falar. E nós vemos aí em João, no Evangelho de João, no capítulo 14, lá a partir do versículo 16, né? Jesus falou, o que Jesus falou para eles foi justamente: eu pedirei ao Pai, versículo 16, né? 14, João 14, 16. 14, 16. Eu pedirei ao Pai, ele vos dará outro consolador, esse outro é o Alos, né? Verdade. Que é uma pessoa idêntica, podemos dizer assim, né? É, exatamente. Mesma espécie. Mesma espécie, idêntica. Mesmo tipo. E, assim, ele vai estar dentro, né? Exatamente. E Jesus vai estar Jesus está dentro de nós através dele, né? Isso que é você está falando, né? não, isso que você está falando é maravilhoso, porque o acesso que os homens, vamos colocar assim, os apóstolos de Cristo tinham a ele em sua época era através dos sentidos. Enganam-se aqueles que pensam que Jesus veio para essa terra simplesmente estar com os homens. O nível de relacionamento que Deus queria para com os homens era estar neles. Estar neles, né? Estar nele é muito mais profundo do que estar com ele. Aí, como eu costumo fazer o trocadilho, muito embora estando nele estejamos com ele, né? Mas essa foi a vontade de Deus. Habitar dentro de nós, justamente para nos inspirar, nos conduzir em nossa vida. Que direções nós devemos seguir, né? Que decisões nós devemos tomar. O Espírito que conhece o futuro, porque ele é onisciente, então quanto Deus Pai, quanto o próprio Jesus Cristo, quer nos anunciar por dentro o que virá, para nós não nos frustrarmos lá na frente. Então nós carregamos uma pessoa, nós não acessamos essa pessoa pelos sentidos. O contato que nós temos com essa pessoa não é pelo natural, como os apóstolos tinham com Jesus, mas é por dentro. É por dentro que ele nos sinaliza, é por dentro que ele nos guia, é por dentro que ele nos informa, né? A vontade de Deus. Em 1 Coríntios, no capítulo 2, tem um texto, me permita ler aqui. Por favor. Roberto. A partir do verso 9, esse texto era um texto que eu vibrava quando o pregador falava ele isoladamente, né? Sim. Mas depois raciocinando, como isso ficava distante de mim. Né? Como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Trocando em miúdos aqui, não é pelos sentidos que nós vamos descobrir o que Deus tem para a gente. Amém. Não é. E isso aqui poderíamos até relacionar à vida do homem no Velho Testamento. Mas, no entanto, no verso 10, se a gente destacar o verso 9, né, vai parecer que a vontade de Deus, eu digo do contexto, vai parecer que a vontade de Deus está muito distante da gente. Mas no verso 10 diz: mas Deus nolo revelou pelo Espírito. Porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. O que o Espírito nos revela? Aquilo que nós somos incapazes de entender, de perceber pelos sentidos. Ele nos revela pelo Espírito, que conhece todas as coisas. Irmãos, o Espírito que conhece todas as coisas habita dentro de nós, de todo aquele que é nascido de Deus. E o propósito desse Espírito, ou uma das funções desse Espírito, é nos dar vislumbres, né? Jesus ensina isso. Nesse contexto, né, de João 14, 15, 16, é nos dar vislumbres do que virá.
Na continuidade, Paulo diz: qual dos homens sabe as coisas do homem? Senão seu próprio espírito que nele está. Trocando em miúdos, quem conhece mais você do que você mesmo? Assim também as coisas de Deus ninguém as conhece senão o Espírito de Deus. Quem conhece melhor Deus senão o Espírito de Deus? Só que Paulo diz: nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. O Espírito está em nós para que venhamos a conhecer a vontade de Deus. Essa falta desse entendimento e dessa conexão com aquele que está dentro, que é maior, Sim. né? Maior está em nós. E essa falta de conexão e de entendimento sobre isso faz alguns crentes pensarem que Deus, ele tem umas charadas, né? Umas coisas assim meio misteriosas, uns enigmas, né? Fica uma coisa muito espirituosa, né? Assim, né? Um negócio meio, né? Como se fosse uma charada, como se Deus estivesse, às vezes, brincando com o ser humano, né? Ou até complicando, né? Querendo colocar a pessoa numa situação delicada, né? É o contrário, né? Quer nos tirar, né? Pelo contrário. Jesus Cristo veio para esse mundo para descomplicar a vida do homem. Foi para deixar bem claro para o homem o que ele deveria fazer. É o LX espiritual, né? Descomplica. É verdade. O LX espiritual. Descomplica. Na verdade, a vida do homem estava codificada. Ele era incapaz de entender, de perceber o que Deus tinha para ele. Mas Jesus Cristo veio exatamente para decodificar, né? Decodificar. Entendermos, percebermos o que Deus tem por nós. Através do seu sacrifício, ele nos disponibilizou o Espírito Santo, né? Ele morre, ressuscita, é assunto aos céus e libera, por assim dizer, o Espírito Santo para vir morar dentro de nós. Então a gente tem que desenvolver comunhão com esse Espírito para nos apercebermos da vontade de Deus, né? E uma das formas de termos comunhão com o Espírito, né? Ou nos apercebermos as coisas de Deus, é a oração em outras línguas. Você vê como foge do racional, da razão. Uhum. Como foge, né? Porque quando a gente ora em outras línguas, a nossa mente fica infrutífera, né? Uhum. Então é dessa forma que vai borbulhar, vai ferver dentro de nós a vontade de Deus, e a gente vai se pegar pensando em algo que a gente não estava pensando. A gente vai se pegar pensando, vai crescer dentro de nós, vai tomar forma dentro de nós a vontade de Deus, que sempre esteve lá dentro. A vontade de Deus sempre esteve lá. A gente não estava percebendo. É porque tem muita gente entulhada, né, pelo natural. Muita coisa acumulada por cima. E ela não consegue ver. E ela não consegue ver o que está lá, né? Então a oração em línguas vai ajudar a limpar o território. Sim. A gente vê o que está lá dentro. Precioso. Assim, as pessoas acabam perdendo os pés pelas mãos, né? Porque querem fazer as coisas de forma natural, com o seu entendimento natural, sem buscar ouvir aquele que está dentro, né? E seguir esse direcionamento, porque Deus sempre tem o melhor para nós, né? Sempre tem um escape, né? E eu te digo, viu, pastor Roberto, você desobedecer ao Espírito de Deus, quer percebendo ou não, sempre vai levar ao prejuízo. Sempre. Sempre. Numa área ou outra, e às vezes, como eu falei, irreparáveis. Irreparáveis. Por isso que é tão importante sermos guiados pelo Espírito de Deus. Deus quer nos livrar de acidentes, né? Deus quer nos livrar de crises. Deus quer nos livrar de depressão. Ele sempre se antecipa, né? Então, nós somos resultados hoje das decisões que nós tomamos ontem. Nós não podemos culpar Deus se uma coisa desastrosa aconteceu. Normalmente, isso aconteceu porque nós demos passos fora da vontade de Deus. E Ele estava disposto, na verdade, estava falando, se comunicando conosco, mas nós não estávamos. Partindo desse princípio, ouvindo. então, quer dizer que existem pessoas que eram para estar contando história ainda hoje, mas por não terem... sem dúvida. Sem dúvida. Acabaram... Se tivessem seguido... Às vezes parece besteira, né?
como a gente dizia no passado, eu estou Sim. sentindo que... Sentindo algo estranho, eu estou sentindo que não devia fazer isso. Eu estou sentindo que não devia ir. Eu estou sentindo que não é esse horário. Ou não é esse caminho. Ou não é esse caminho. Tem alguma coisa por dentro que está ganhando. É Deus. A gente pode não estar ouvindo uma voz audível, não estarmos tendo uma visão, mas isso é Deus nos falando, é Deus nos comunicando. Dessa forma que foge um pouco, né? Como você estava falando, do espetacular, né? do mirabolante. É algo por dentro. A gente às vezes nem consegue explicar por quê. A gente só está tendo aquela percepção por dentro. Se a gente segui-la, lá na frente a gente vai descobrir. Em alguns momentos parece que entender. nós estamos... Tem momentos, né, na questão do ser guiado, que é o assunto que nós estamos falando nessa tarde. Você que está com a gente aí, tem muita gente comentando aqui, depois nós vamos ler, viu? Nós vamos ler aqui no chat, aqui tem muita gente participando conosco. E, assim, é um assunto como ser dirigido pelo Espírito, como ser guiado. E, assim, pastor, pode ser até parecer que tem uma pessoa do nosso lado, em alguns momentos parece, né? Que tem uma pessoa do nosso lado falando com a gente. Né? Às vezes é só uma impressão, né? Mas às vezes pode parecer que é uma pessoa mesmo que está falando ali com você no seu... Existem formas de Deus Fala um pouco, nos guiar nesse tempo, né? A forma primária e primordial, palavra. Segunda forma, seria o testemunho interior. Eu citei Romanos 8,14, tem Romanos 8,16, que diz que o Espírito testifica em nosso Espírito que nós somos filhos de Deus, né? É como é que nós sabemos que somos filhos de Deus? Por dentro. É uma convicção por dentro. E dessa forma, o Espírito também nos traz essas impressões, né? Nos alerta, ele nos freia, ele nos dá aquele empurrãozinho, né? É por dentro, é uma confirmação, é um testemunho por dentro. Paz e alegria, ou então aquela tristeza por dentro, né? São formas do Espírito estar confirmando a vontade de Deus para nós. Tem a consciência, né? Que isso diz mais respeito ao caráter do cristão, que é um outro modo, um outro meio. Não sei se você já falou com você mesmo, né? Mas a consciência é um modo também do Espírito nos guiar. E tem voz audível, né? A voz audível do Espírito, que são mais em casos emergenciais. Além, claro, de outros tipos que não estão totalmente excluídos nessa nova aliança. Deus pode trazer direções através de sonhos. Deus pode trazer direções através de visões. Né? Deus pode confirmar o que ele falou através de dons ministeriais. Por que não? Né? Mas tudo que vierem falar conosco em relação à vontade de Deus, ou supostamente à vontade de Deus, deve combinar, né? Com aquilo que o Espírito de Deus falou por dentro, falando sobre os senão nós não devemos receber. Sobre ser guiado, é importante. Você que está nos ouvindo, assistindo, a pessoa recebe uma profecia, né? Uma palavra, né? De um homem de Deus, né? E aí aquilo tem que testificar. Sim, porque ele não vai trazer nada de novo. Tem que haver uma confirmação. Tem que combinar com o que Deus falou. Ele não vai trazer algo novo. Exatamente. Ele vai trazer algo que já está dentro de você. Só vai confirmar aquilo que já está dentro. Exatamente. Não é assim, pastor? É certo que tem pessoas que precisam do chacoalhão, né? Dá uma, né? Aí, às vezes, dons ministeriais vão vir ali de uma forma incisiva. Na maioria das vezes, o profeta, né? Mas tem que combinar com o que Deus falou. Eu me lembro quando eu estava prestes a vir para São Paulo, que compartilhei essa direção com algumas pessoas, irmãos, até gente que eu considerava madura, né? E uma dessas pessoas disse para mim que aquela não era a vontade de Deus. Diz que eu teria muito sofrimento, muito prejuízo, né? Só que, e olha que eu estava começando na palavra da fé. Ainda era muito verde, muito verdinho ainda espiritualmente. Mas eu tinha uma convicção
rapaz, muito, muito presente, falando alto dentro de mim, né? Modo de dizer, convicção muito forte por dentro. Que eu sabia que aquilo que aquela pessoa estava falando não combinava, não se encaixava, né? não era o que Deus tinha para minha vida, né? E eu decidi seguir o testemunho interior. Jesus disse para o irmão Reagan: se você aprender a seguir o testemunho interior, eu vou te enriquecer. Né? E hoje, lá na frente, eu vejo quão importante foi eu ter dado esse passo. Né? Muito provavelmente eu estaria infeliz, né? Em Natal. Deus levanta pessoas em contrapartida também para confirmar a vontade de Deus. Né? Uma dessas pessoas que eu sou imensamente grato é o pastor Eliezer. Sim. Que foi alguém, uma pessoa que Deus inspirou, levantou mesmo e me conectou para me ajudar nesse processo, né? E foi através dele que eu vim para São Paulo. Eu já tinha confirmação por dentro, né? Ele só foi aquela pessoa levantada por Deus também para me aconselhar. Na verdade, eu até quis resistir um pouquinho. Dar uma chacoalhada, aquele dom ministerial. Que Deus também vai associar as pessoas certas. Sim, exato, né? Exato. E é interessante, porque o Espírito Santo também vai nos trazer esse testemunho em relação a quem deve estar perto da gente ou quem deve não deve estar ou devemos nos afastar. Sim. Entendeu? E o pastor Eliezer foi esse canal, né? Essa boa associação, né? Essa associação maravilhosa e determinante na minha vida. Né? Se eu não tivesse pegado aquela onda, eu teria que esperar outra. Aí sim, eu teria sofrimento e prejuízos. Porque eu estaria no lugar onde a graça já não estaria me assistindo, né? Ou pelo menos de uma forma limitada. Como costumamos dizer, numa vontade permissiva de Deus, alheio a qualquer tipo de ataque, né, do diabo. Pastor Beto, esse assunto é um assunto muito vasto, abrangente demais. É um pirão grosso, né? É um caldo de mocotó, falando de comida de novo, né? E acho que depois a gente... Bom, mas é um assunto muito imprescindível, viu? Ô, pastor Roberto, você me permite ler somente duas passagens aqui bem interessantes? Por favor. No Velho Testamento, né, eu quero citar aqui Isaías capítulo 48, né, 2 versículos do capítulo 48, e Salmos, para você ver o interesse de Deus de sempre estar guiando os homens, como também nós lemos em Hebreus, capítulo 1, mesmo desde o Velho Testamento. Em Isaías 48, 17 e 18, diz assim: assim diz o Senhor, teu Redentor, o Santo de Israel: eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. Não que nós queremos andar, mas que devemos andar. Aí no verso seguinte diz: se tivesses dado ouvidos aos meus mandamentos, então seria a tua paz como um rio e a tua justiça como as ondas do mar. Né? A paz, ela é um sinal, né? Um sinal da vontade de Deus, de que aquilo que é o árbitro, né? Do caminho que nós devemos seguir. A paz, ela vem como um tipo de martelo, né? É essa a vontade de Deus. E também Salmos de número 81, a partir do verso 10, Deus falando especificamente para o povo de Israel, ele diz: eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, abre bem a boca e te encherei. Mas o meu povo não me quis escutar a voz, e Israel não me atendeu. Assim deixei-o andar na teimosia do seu coração. Sigam os seus próprios conselhos. Aí a gente vê aqui um lamento da parte de Deus. Olha que interessante. Se o meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos, eu de pronto lhe abateria o inimigo e deitaria a mão contra os seus adversários. Os que aborrecem ao Senhor se lhe submeteriam, e isso duraria para sempre. Eu o sustentaria com um trigo mais fino e o saciaria com o mel que escorre da rocha. Foi exatamente o que Israel não experimentou, embora aquela fosse a vontade de Deus, mas eles se recusaram a obedecer. Para nós meditarmos, não é, irmãos? Isso é para todos nós. Muito forte, hein? É forte, Brasil. Muito bom, muito forte. E olha,
Então, você que está conosco aí, tem muita gente com a gente aqui, pastor Beto. Que bênção! Tem muita gente participando aqui. Olha, tem muitas... Vamos ler daqui a pouquinho. E olha, então, você que não fez o rema ainda, não deixe de fazer o rema, não deixe de participar dessa... Aqui o pastor Beto trouxe algumas pepitas, mas tem muito mais, né? São 7 aulas, né? Então vai ter muito material, muita coisa para você ver nessa Escola do Espírito. Quer falar, pastor Beto? Não, inclusive, em contato com a minha esposa, que por sinal é a diretora do rema, né? Estou aproveitando aqui a oportunidade, não é mexendo não, mas eu quero aproveitar a oportunidade para te oferecer algo da parte de Deus que vai transformar a sua vida para sempre, que é o rema. Você que ainda não estudou nessa escola, precisa estudar. Fevereiro até o início das aulas, que no caso é dia 10/3, 10% de desconto, tá certo? Na matrícula, então não perde essa oportunidade, faça logo a sua matrícula. A aula inaugural será 7/3. Inclusive a primeira matéria normalmente ela é aberta, se você quiser conhecer como funciona essa escola, como nós ministramos, venha, independente da função, do cargo que você tenha na igreja, é para todo filho de Deus, exato, né? A partir de 16 anos, nascido de novo, sabe ler e escrever, pronto, o rema é para você. Isso mesmo, muito bom. Olha aí, 10% de desconto. 10% de desconto. Tem que aproveitar, viu? Vai para cima, aproveita a oportunidade. Não deixa para amanhã, que você pode fazer agora, né? Dá um passo de fé também, né? Dá um passo de fé. Coloca os pés nas águas e o mar vai se abrir, né? Você que está falando aí, como é que eu vou pagar, como é que vai ser e tal, rapaz, para de, né? Dá um passo. Nem fazer prova fé. Com Deus, né? Se for tua vontade, Senhor, que o beija-flor apareça aqui na minha janela. Olha aí, ó. A Bíblia já nos diz que é a vontade de Deus que todos os homens sejam salvos. Exatamente. E que chegue ao pleno conhecimento da verdade. Pega a revelação aí, né? Hashtag fica a dica. Você não pode deixar de fazer o rema. Faz o rema esse ano mesmo. Porque, olha, daqui a pouco aí você termina os 2 anos de rema, vai passar mais rápido que ligeiro, para depois você cumprir as outras etapas, viu? E pode ter certeza, o rema não é jargão não, viu? Não é jargão não. O rema muda as nossas vidas. Nós já estamos encerrando já, pastor Beto. O tempo urge, como diz a história. Voa, né? Ele voa. Aí nós temos muita gente com a gente aqui. Muito obrigado por sua presença, viu? Você que está com a gente aqui no chat, muito obrigado por você participar aqui. Eu repito, tá? Você participando é outra coisa, tá bom? O João Paulo, de Campos do Jordão, São Paulo. Campos do Jordão, que é aqui do lado, né? Bom demais. João Paulo, graça e paz aí, cara. Obrigado, né? Boa tarde, obrigado por você estar com a gente aqui. Eu tive terça-feira no Verbo Campos do Jordão. O senhor esteve bênção lá demais. Estou pisando em terras, né? Jordania. Vamos lá, tudo bem. Mas o senhor esteve lá. Entendemos. Entendemos. E para o bom entendedor, também tem a Irani Cursino. E agora eu vou treinar o meu inglês. Agora é a minha hora. Irmã Irani. How are you, Irani? Ela disse Grace e Peace. Grace and Peace, é isso mesmo. Grace and Peace. Grace and Peace, né? Que é graça e paz, né? Então, olha aí, ó. Irmã Irani, graça e paz, muito obrigado por sua presença. O José Edson Farias. Boa tarde, graça e paz. Boa tarde, José Edson. Seja muito bem-vindo aí. Participa com a gente aí. Ó, toda quinta-feira, tá? Toda quinta-feira tem podcast Doutrina aqui no Verbo da Vida Taubaté, às 15 horas, tá? Não deixa de participar com a gente, não. E o José Edson Farias, ele é lá de Brejo Santo, no Ceará. Olha, os nossos irmãos cearenses, de novo conectados, né? Brejo Santo, peraí, é o pastor... Peraí, pelo amor de Deus, esse é o pastor Edson. Pastor Edson, pelo amor de Deus, pastor... Oh, seja muito bem-vindo, viu? Lá de Brejo Santo, Ceará. Sua família top, a irmã Ediene também, sua esposa. Conhece Brejo Santo, pastor? Não conheço. Então, logo... Podcast itinerante. Podcast itinerante, Brejo Santo. Dani Maiara, graça e paz, pastor Roberto, pastor Beto, glória, Verbo, Campos do Jordão. Campos do Bênção Jordão. demais. Dani Maiara, muito obrigado pela sua participação aqui, graça e paz, uma boa tarde. E olha, não deixa de... Vocês que estão aqui com a gente no chat, não deixa de passar à frente, tá? Nós estamos encerrando daqui a pouquinho, mas não deixe de compartilhar, assiste de novo, compartilha, comenta, faz esse conteúdo correr velozmente. No mínimo para 10 pessoas. No mínimo para 10 pessoas. E faz esse conteúdo aí correr velozmente, compartilha com muita gente, tá bom?
e para que essa palavra aí alcance mais pessoas, não só no Brasil, mas fora do Brasil. Dani Maiora está falando aqui, ó, vamos para o 2º ano. Eita, Glória, é isso mesmo, segundo ano, viu? É desse jeito. Parabéns a vocês aí que vão para o 2º ano do Rema. A Irani Cursino está falando, the Rema, né, is very important to all life. It's very important. Isso quer dizer que o Rema é importante, é muito importante para a vida, para nossa vida. É isso, pastor Beto? Yeah. Então, pronto, eu estou muito afiado. Ó, não ria não, viu? Isso aí, tu já tá lendo, rapaz. Eu tô lendo, né, Olha pastor? aí, isso é bom. Eu não sei se isso foi um consolo, eu não sei se foi... Um incentivo. Um incentivo. Tá certo, foi um incentivo, bom demais. Boa tarde, pastor Moisés Xavier. Boa Pastor tarde. Moisés? Exato, senhores mestres, olha. Do verbo Pindamonhangaba. Você que é da região de Pindamonhangaba, tem um verbo em Pindamonhangaba. Exatamente, não deixa Não de ir deixa de ir para lá, não. Dani Maiara tá rindo aqui sobre a questão, acho que foi o que a gente falou no começo aqui. Carlos Gonçalves, que é o nosso Carlos Tatai, é ele? Olá, povo lindo, começou a temporada de banquetes extraordinários. Obrigado, pastor Beto, pastor Roberto, toda essa equipe. Abraço, meu querido. Abraço. Carlos Tatai, nós amamos vocês são top demais. O Joy, meu Deus do céu, não posso deixar de falar no Joy. Tá acabando o tempo, ó. O Joy, do dia 1 ao dia 4. Isso, do dia 1 ao dia 4 de março. Extraordinário, espetacular. Você não pode deixar de vir. Faça sua inscrição, já está aberto, né, pastor Beto? Isso. Já está aberta a inscrição, tá? Você tem que estar limitado por causa do espaço. Tem que vir, tem que já garantir. E vem gente de todo lugar, a viu? vaga aí. Vem gente de todo lugar. Então, já garante sua vaga aí. Imperdível. O ano passado foi muito bom, mas esse ano vai ser muito melhor, viu? Porque é degrau de glória em degrau de glória. Amém? Então, quem mais está aqui com a gente? Carlos Tatai, João Paulo, de Campo do Jordão. É muito bom ouvir revelações da palavra com esses dois mestres aí, que honra. A honra é toda nossa ter você. Amém? Tá bom, William, Rubi, nós estamos terminando aqui. Glória a Deus, William. Muito obrigado pela sua presença. Amsterdã, Max, Graça e Paz, pastor Roberto, pastor Beto, obrigado. Cela Souza, glória a Deus, obrigado, grande abraço. Eu tô correndo aqui. Pastor Nivan Portela, graça e paz, pessoal. Pastor Roberto, tema extremamente importante. Ser guiado pelo Espírito Santo, iremos saber exatamente o tempo e o modo de como fazer as coisas. Muito bom, obrigado, pastor Nivan Portela. Muito obrigado, pastor, lá em Patos, na Paraíba. Bênção demais. E um grande abraço para todo pastorzão. mundo aí de Patos, pastor Nivan. Enzo Barbosa, shalom, pastor Beto, pastor Roberto. Enzo, jovem Enzo. Um grande abraço, viu, Enzo? Abraço, obrigado Enzo. pela sua presença. Hernani Machado Pereira. Boa tarde, meus irmãos. Tema importantíssimo. Infelizmente, as pessoas não sabem quem realmente é o Espírito Santo. As pessoas não sabem fazer a separação do papel de cada um dentro da Trindade. É verdade, Hernani. Eu me sinto honrado por ter o Espírito Santo que tirou Jesus da tumba, né? Que está dentro de mim. É isso mesmo. Ele agora habita em nós através do Espírito Santo. É desse jeito. O Magno Silva, pastor José Roberto, pastor Beto Gomes. Pastor Magno. Muito bom aprender de vocês. Sou eu, pastor Magno de Uberatã. Pastor Magno, um grande abraço, meu querido. Ceará. Um grande abraço. Você é um grande sucesso. Ao amado pastor Beto, e muito bom ouvir e aprender com vocês. Pastor Magno, as cachoeiras estão cheias aqui. Vamos logo, vamos chegar já, viu? Vamos encerrar, tá? José Edson Farias, que é o pastor Edson, está sendo uma grande bênção, glória a Deus. Pastor Ivan, temos que treinar nosso espírito para ouvir o Espírito de Deus, é desse jeito. Irani Corsino, Iago e família de Bento, graça e paz, meus irmãos, graça e paz, Iago, tem muita gente aqui. Lídia Rodrigues, uau, coisa pastor boa. Toninho do Continental Guarulhos, que bênção. Então um abraço, pastor Toninho, para você, família e igreja, Everton querida. Grafete, faz tempo que não entrava aqui o Everton. Obrigado por você estar participando com a gente hoje também, viu? Flavinha Alves Reino também, glória a Deus que está abençoada com esse podcast. Então compartilha, hein? Você gostou? Compartilha e comenta, tá bom? Dani Maiara, Irani, Odair José, Vanilda Amaro Figueiredo, irmão Vanildo, um grande abraço. Um abraço pro Francisco aí também, o irmão Francisco. Linda Campos, José Eduardo, e pronto. E estamos encerrando o podcast. Tá parecendo que eu tô narrando futebol, viu? Mas tudo bem. Olha, é uma honra ter vocês aqui. Próximo podcast, né, pastor Beto? Quinta-feira que vem tem mais. Bom Esse demais. assunto é maravilhoso, muito extenso. Para maiores informações, Rema Brasil. E quero indicar também esse livro aqui do irmão Kenneth Reagan. A capa é a mais antiga, mas tem o mesmo conteúdo, esse livro. Como ser guiado pelo Espírito de Deus.
medita neste livro e tem a sua vida É desse transformada. jeito. Olha, se nós tivéssemos, né, que fosse como antigamente, estava subindo as letrinhas já. Grande abraço, Shalom. Um abraço, Valeu, um queridos. abraço. Até a próxima quinta-feira, Shalom. viu? Grande abraço, Shalom. Até Até mais, mais. valeu.